Oi gente, tudo certinho por aí? Hoje venho trazer para vocês um pouco sobre a realidade vivida pelos motoboys, entregadores de aplicativos, bem como sabemos que eles não estão muito satisfeitos com suas condições de trabalho. Nesse vídeo, vamos explicar para vocês quais são os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego dos motoboys. E se eu fosse você, não saía daí. Mas antes de começar a passar as informações importantes, já deixa o seu like para mim aí rapidinho, e se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora. Pronto, já fez isso? Então vamos pro vídeo. Nos dias de hoje, observamos de fato muitas mudanças no campo do direito do trabalho, tanto no que infere na esfera legislativa como nas relações de trabalho em si. A vida moderna vem nos mostrando muitas facilidades e oportunidades. Surgem novas formas de comprar e adquirir produtos, surgindo também novas formas de trabalho ou novas relações de trabalho, como por exemplo os serviços delivery para a entrega de produtos adquiridos pela internet, que principalmente no momento que vivemos, tendo em vista a necessidade de afastamento social, aumentou e muito. E como tudo, se há um aumento de procura, há também um aumento de demanda, aumentando assim o número de entregadores e aplicativos que gerenciam essas atividades. Assim, o trabalho do entregador ou motoboy tornou-se indispensável no contexto de nossa sociedade atual, e certo que muitas são as empresas que dependem dos serviços de motoboy. Mas quais são os direitos desses trabalhadores? Afinal, são eles profissionais autônomos ou existe vínculo empregatício na análise dessas relações de trabalho? Esse assunto deve ser analisado pontualmente, pois verificamos várias vertentes para a mesma atividade. Inicialmente, devemos analisar frente às condições de trabalho. Se existe vínculo de emprego nas relações de trabalho entre o entregador, ou motoboy, e a empresa para a qual ele presta serviço. O motoboy que trabalha para uma empresa por pelo menos 3 vezes na semana, cumprindo horário fixo, recebendo ordens e mediante pagamento de salário, esse que pode ser pago por dia, semanalmente ou mensalmente, é considerado empregado, com reconhecimento do seu vínculo empregatício, devendo ser sua carteira de trabalho anotada pela empresa que o contratou. Assim, frente ao referido vínculo de emprego, faz jus o empregado a receber 13º salário, férias e ainda a ser recolhido seu INSS e FGTS. Importante esclarecer que o fato de trabalhar para mais de uma empresa não impede o reconhecimento de vínculo de emprego, desde que sejam exercidas as atividades em horários distintos. Além disso, a atividade exercida mediante o uso de motocicleta é considerada perigosa. Sendo assim, o motoboy tem direito a receber mensalmente o adicional de periculosidade, o qual representa 30% sobre o salário base oferido pelo trabalhador. Em 2014, foi aprovada a Lei 2.997, que inclui o parágrafo 4º do artigo 193 da CLT. E ele diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador. No seu parágrafo 4º diz lá: são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Ocorre que muitas empresas vêm deixando de cumprir o que determina a lei, e não pagam aos motoboys o adicional de periculosidade equivalente a 30% do salário, muito embora tenha a lei definido as atividades. E todo trabalhador que utiliza a motocicleta para exercer as suas atividades diárias, seja de motofrete ou não, tem direito a receber o adicional de insalubridade. Outro ponto que deve ser observado é a questão do aluguel, manutenção e taxa de depreciação da motocicleta. Sendo certo que para o empregado, com carteira assinada, é o empregador o responsável por todos os encargos gerados pelo seu negócio ou empreendimento. Assim, se o motoboy exerce suas atividades utilizando o veículo próprio, a empresa deverá efetuar o pagamento do aluguel correspondente ao modelo de veículo utilizado, bem como deverá arcar com os custos de depreciação e manutenção do veículo. Além, é claro, do direito às horas extras, sendo certo que o motoboy possui jornada de trabalho controlada pela empresa, deverá cumprir uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. O que exceder a essa jornada é considerado horas extras e deverá ser pago com um acréscimo de pelo menos 50% da hora normal, como determina a lei. Outra questão muito importante é o direito ao intervalo para refeição e descanso, considerando que se o motoboy trabalha mais de 6 horas diárias, tem direito ao intervalo para refeição e descanso de no mínimo 1 hora. Já para o empregado que trabalha até 6 horas diárias, tem direito ao intervalo de no mínimo 15 minutos. Aí você deve estar se perguntando, e quando existe verdadeiramente autonomia do motoboy? Há regramento legal para sua atuação e quais os direitos desses trabalhadores? A Lei 12.009 de 2009 estabelece regras gerais para o exercício da profissão de motoboy.
Infelizmente, o que se tem verificado com essas últimas manifestações que vimos por aí é que grande parte das empresas não vem cumprindo o determinado pela lei. As empresas que trabalham com aplicativos como iFood, Rappi e Uber Eats proporcionam aos motoboys trabalho de forma autônoma, em sua maior parte. No entanto, o que antes começou como uma grande oportunidade de trabalho, devido à grande demanda, passou a se tornar mais uma forma de precarização do trabalho. Atualmente, observamos inúmeras formas de burlar as normas do direito do trabalho, o que é ilegal e, se comprovado, pode ser anulado pela Justiça do Trabalho. A maioria dessas empresas que atendem por aplicativos tem contratado motoboys sem carteira assinada, o que vem gerando um grande problema para os motoboys, que se arriscam diariamente nas ruas das cidades, correndo grande risco de sofrer acidentes para conseguir o pão de cada dia, recebendo apenas o valor combinado pelo frete, não recebendo ainda nenhum outro benefício. Como ouvimos um motoboy que trabalha para um aplicativo de comida, que o entregador entrega comida com fome, porque as empresas não lhe garantem sequer um vale-refeição ou ainda horário de intervalo para sua alimentação. Nesse sentido, em diversos casos, é possível ao empregado buscar o devido vínculo com a anotação de sua carteira de trabalho perante o judiciário, desde que comprovados os requisitos para o vínculo de emprego. De forma bem simples, para ser considerado empregado, o mesmo deve trabalhar de forma contínua a uma empresa, cumprindo uma jornada de trabalho determinada, recebendo ordens de seu superior, como por exemplo, sendo informado que tem determinado prazo para realizar uma entrega, ou ainda tendo sido pré-determinado pela empresa um itinerário com o recebimento dos valores pelos serviços realizados, sejam esses valores denominados de salário ou frete ou taxa de entrega ou outros. Dessa forma, o trabalhador que presta serviço às empresas que se utilizam de aplicativos para delivery tem direito ao reconhecimento de vínculo de emprego, bem como receber as verbas decorrentes do contrato de trabalho como férias, mais um terço, 13º salário adicional de periculosidade, horas extras, entre outros. Dessa forma, se você é motoboy ou conhece alguém que está trabalhando para empresas que se utilizam de aplicativos de entrega, então é possível que você tenha direito ao reconhecimento de vínculo de emprego. Agora, o que está acontecendo na Justiça do Trabalho ainda não está pacificado. A Justiça do Trabalho, inicialmente, tem presumido a ausência de vínculo de emprego entre motoboys e empresas, tendo em vista a possibilidade de contratação autônoma e contínua desses profissionais. Com esse entendimento, a 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, negou o pedido de um motoboy que buscava ser reconhecido como empregado de um restaurante em São José. No caso, o autor da ação disse que atuou por mais de um ano fazendo entregas para o restaurante, recebendo R$ 2.400 e folgando apenas uma vez por semana. Também apresentou um aparelho rastreador para reforçar a alegação de que a empresa controlava seus passos e supervisionava todo o trabalho, evidenciando a subordinação jurídica característica essencial da relação de emprego. A empresa disse utilizar o serviço de 5 a 10 motoboys para entregas, mas afirmou que a equipe não é fixa e ressaltou que os trabalhadores atuam como autônomos. Dessa forma, não haveria pessoalidade na prestação de serviço, outro requisito fundamental para a formação do vínculo de emprego. A juíza Miriam Maria D'Agostini, da 2ª Vara do Trabalho de São José, afirmou que o conjunto de provas não era suficiente para comprovar a relação de emprego. E ao fundamentar sua sentença, ela também destacou que a jurisprudência do TRT da 12ª Região é no sentido de que, nesse tipo de situação, presumir a inexistência de vínculo. E assim há de ser, porque o artigo 6º da Lei 12.009 de 2009 direciona que a prestação do labor na condição de motoboy autônomo pode ser exercida até mesmo de forma contínua em face do mesmo tomador do serviço. A tese foi mantida no julgamento do recurso pela 5ª Câmara do TRT da 12ª Região. Para a relatora desembargadora, a possibilidade de contratação autônoma e contínua do serviço de motoboys deve levar à presunção de inexistência do vínculo, reforçando assim a necessidade de evidências no sentido contrário. No caso, nem mesmo a prestação de serviços contínuos ficou inequívoca pela prova oral, ressaltou a magistrada em voto acompanhado por unanimidade. Já em São Paulo, no TRT da 2ª Região, a Justiça obrigou a LOG a contratar motoboys em regime de CLT. A decisão de primeira instância determina que a LOG contrate até maio de 2020, em regime de CLT, todos os condutores cadastrados e que tenham realizado entregas entre outubro e dezembro de 2019. O não cumprimento da decisão acarretará em multa de 10 mil por trabalhador em situação irregular. A decisão também fixa o pagamento de 30 milhões, com compensação pecuniária, além de proibir a empresa de realizar contratação de motoristas autônomos e controlar a jornada de trabalho desses profissionais, limitando a jornada a 8 horas por dia. É certo que a empresa vai recorrer da decisão, buscando revogar essa decisão de primeira instância.
Na sentença, a juíza do trabalho Lávia Lacerda Menendez afirma que a LOG promove concorrência desleal, visto que a ausência de relação de emprego exime a empresa de pagar impostos e encargos trabalhistas, o que a coloca em vantagem econômica em relação a outras empresas do segmento. Reconhecer vínculo empregatício entre empregado de pequena empresa de frete e não reconhecer com os mais maiores do segmento implica em chancelar franca concorrência desleal entre as empresas com o indevido favorecimento de mercado. A lei preserva a livre concorrência, mas não a concorrência desleal. Afirma ainda a juíza que toda propriedade privada deve atender à sua função social. Além disso, a LOG deverá se abster de contratar ou manter condutores contratados como autônomos, implementar o descanso semanal de 24 horas consecutivas, pagar adicional de periculosidade e disponibilizar local para ponto de encontro ou espera, com condições adequadas de segurança sanitárias e de conforto, entre outras exigências. Além dessa decisão, temos outras conflitantes com a primeira também em São Paulo. A referida decisão é de janeiro de 2020 e afirma que não há vínculo empregatício de entregadores com a iFood. Aqui nesse caso, a juíza do trabalho Shirley Aparecida de Souza Lobo Escobar, substituta da 37ª Vara, julgou improcedente a ação civil pública proposta contra o serviço de entregas iFood. A magistrada concluiu que não há vínculo empregatício dos entregadores com a plataforma. O Ministério Público do Trabalho da 2ª Região postulou a declaração de existência de relação de emprego dos entregadores e condutores profissionais que prestavam serviços de transporte de mercadoria intermediários por suas plataformas digitais e demais pedidos decorrentes do reconhecimento da relação empregatícia. Na inicial, foi narrado que a plataforma atua como verdadeiro sistema de servidão digital. A ILID tratou do caso dos autônomos que trabalham no modelo full service, ou seja, autônomos cadastrados pelo iFood. Já a magistrada explica na sentença que a atividade do iFood é na área de tecnologia de aplicativo de internet, possibilitando ao usuário do aplicativo, cliente final, a compra de refeição no restaurante de sua preferência, dentre aqueles que ofertam seus produtos por intermédio do aplicativo, para ser entregue no local determinado por intermédio de entregador previamente cadastrado no aplicativo e escolhido de forma aleatória, considerando a proximidade com o restaurante que vendeu a refeição. O modelo não envolve apenas motofretistas. Nos grandes centros, como na cidade de São Paulo, é bastante comum ver entregadores com suas caixas se locomovendo de bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes e mesmo caminhando. Ao analisar a atividade do operador logístico, a julgadora conclui que a relação da plataforma com o operador logístico é de típica terceirização de serviços. A julgadora entendeu, através dos depoimentos, que o entregador, na forma de vinculação direta, pode, ao se colocar em disponibilidade para receber chamadas para entrega, escolher a entrega que fará, considerando que antes de aceitar lhe é dado conhecer a distância e o valor que será pago, escolher o aplicativo por intermédio do qual fará a entrega, uma vez que pode se vincular a diversos aplicativos, escolher a rota por intermédio do aplicativo que melhor lhe convier. Considerando que o entregador pode recusar a chamada para entrega, ou seja, pode escolher a entrega que fará, além de escolher por intermédio de qual aplicativo fará, resta evidenciado que não está presente na relação e análise o requisito da pessoalidade. Quanto à jornada de trabalho, a julgadora também rechaçou a tese autoral de servidão digital dos entregadores. De acordo com a juíza, ficou demonstrado que o trabalhador se coloca à disposição para trabalhar no dia que escolher trabalhar, iniciando e terminando a jornada no momento que decidir, escolhendo a entrega que faz e escolhendo para qual aplicativo ele vai fazer essa entrega. Assim, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre os entregadores e o iFood. Assim como já informamos anteriormente, é certo que as decisões ainda não se encontram pacificadas e, por certo, talvez demore a pacificação das referidas decisões, pois existe recurso para o tribunal e para o TST que ainda não tem um posicionamento definido sobre a questão. Mas devemos ter em mente o seguinte: observar inicialmente se existem os requisitos do vínculo empregatício e se há meios de comprovar a existência dos mesmos. Como podemos verificar de ambas as decisões, os juízes deram grande importância aos depoimentos, que trouxeram para o juízo esses elementos necessários à caracterização do vínculo de emprego, como no primeiro caso. Quando percebemos muita autonomia, muitas escolhas, escolha de itinerário, escolha de quem atender, escolha com relação à distância e com relação ao frete que irá receber, verificamos que de fato esse empregado era autônomo, considerando ainda que estava vinculado a vários aplicativos. Contudo, não são todos os empregados que se enquadram nessa situação, como vimos na decisão anterior com relação à LOG. Portanto, o segredo está na observação correta dos elementos que configuram o vínculo empregatício e as provas existentes que venham comprovar esses elementos. Além disso,
Não podemos perder de vista que, sendo ou não detentor dos direitos quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício, o motoboy tem direitos que devem ser respeitados, tanto os observados na CLT, como os constantes da Lei 12.009 de 2009. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos, além do que essa interação ajuda no crescimento do canal, o que, por certo, reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!